Abra a tua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 6. Irmãos, quando nós estudamos a triunidade, ou mais conhecida como a Trindade, nós vemos que cada pessoa, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eles são um só, exercendo funções diferentes. E uma das funções do Espírito Santo, ou o Ruach Kodesh, é ser consolador. O Espírito Santo, ele é consolador. E eu creio no meu espírito que hoje o Espírito Santo veio consolar pessoas. Amém? Ele veio consolar. Ele veio estender a mão. Basta com que você pegue na mão do Espírito Santo, se achegue, permita-se, suba no colo dele e seja consolado. Isaías capítulo 6, verso 1 diz assim. Obrigado, Jesus. Profeta Isaías, no capítulo 6, verso 1. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo, e em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena e glória do Senhor. Ao som de 2 vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou repleto da fumaça. Então bradei: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Só até aqui. Obrigado, Jesus, por essa leitura da tua palavra. Fala conosco essa noite em nome de Jesus. Irmãos, eu peço por favor que você não perca a atenção daquilo que será explanado no seu coração nessa noite, amém? Irmãos, esse rei, o rei Uzias, ele era totalmente admirado pelo seu povo de Israel. Ele ficou por 50 anos de reinado, e por intermédio da sua vida, foram realizados várias conquistas, várias vitórias para o povo de Israel. Porém, ele faleceu. E quando isso aconteceu, o povo de Israel ficou abalado, porque gostavam muito deste rei, o rei Uzias. Mas não foi só o povo que ficou abalado e sentiu a morte do rei, e sim o profeta Isaías. Por quê? Porque o profeta Isaías, ele era muito amigo do rei Uzias, e o rei Uzias era o mantenedor do ministério de Isaías. Então ambos, tanto o povo quanto Isaías, sentiu muito a morte do rei. E quando Isaías, o profeta Isaías, escreveu Isaías capítulo 6, ele escreveu essa revelação por meio de um luto que estava vivendo. Imagine ele ter tido essa revelação em um período muito difícil da sua vida, um período de luto de um grande amigo que tinha sido morto, que tinha morrido, melhor dizendo. Sabe o que eu quero dizer disso? Eu quero dizer para você que as maiores revelações e manifestações de Deus não são em dias bons, em dias fáceis. As maiores revelações que temos e manifestações que temos de Deus na nossa vida, muitas vezes será em dias difíceis.
em dias maus, em dias de tribulação, de incerteza, de desesperança, enfim. Por isso que eu quero, dando o tema para essa mensagem, existe coisas boas nos maus dias. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim para ela: existe coisas boas nos maus dias. Pastor, mas existe mesmo? Existe. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: existe sim. Existe coisas boas nos maus dias. Amém? Então aqui, só para você entender um pouco da exegese do contexto, Isaías teve uma das suas maiores visões dentro de um luto. E você e eu não será diferente. Nós vamos ter as nossas maiores revelações e manifestações de Deus em dias difíceis, em dias de prova, em dias de dificuldade. Será nesses dias que nós teremos as nossas maiores revelações com Deus. Você pode dizer um amém? E nesses dias, enquanto eu for ministrando, eu tenho certeza que você vai se encaixar perfeitamente nessa mensagem, porque ninguém daqui escapa desse dia. Então Deus vai falar com todo mundo. Glória a Deus. Nesses dias, são os dias maus, nós somos tomados de uma sensação que nada de bom vai acontecer. É ou não é assim? É como se nós estivéssemos tendo um pesadelo, mas quando você acorda no mesmo pesadelo. Parece que aquele pesadelo nunca vai acabar. Você dorme, acorda e dorme, as coisas continuam da mesma? É ou não é assim? E nós olhamos para o espelho, e quando nós olhamos para o espelho, nós começamos a ter sentimentos ruins. Começamos a ter aquele sentimento de autocomiseração, de autoflagelo, de falar assim: ó Deus, por quê? Porque daí começam as perguntas: Deus, por que tanta dor? Deus, por que tanta necessidade? Deus, por que tanta prova? Deus, eu já coloquei nas suas mãos, mas isso não resolve. Deus, até quanto tempo eu vou ter que passar por isso? Vêm as perguntas, e nós começamos a nos olhar com um sentimento de autocomiseração. É ou não é assim? É ou não é assim? É assim. Irmãos, mas eu quero aqui pontuar para vocês alguns segredos dos dias maus e como nós temos que nos posicionar em frente deles. Nos dias maus, visto de forma negativa, cria-se uma barreira. Nos dias maus, visto de forma negativa, cria-se uma barreira que você não consegue ver a oportunidade divina. Você não consegue ver as oportunidades que Deus está te dando. Quando você enxerga de forma negativa. Porém, quando você permanece na graça e permanece em Deus, os dias maus se tornam, os dias de dificuldade se tornam para você oportunidades divinas. Então, qual é a forma que você está enxergando o quadro da sua vida? Qual é a forma que você está enxergando o que está acontecendo com você? Se você enxergar de forma negativa, você só vai criar barreiras, só barreiras, e você não vai ver o que Deus quer te mostrar. Mas se você ver de forma positiva, se você tentar calibrar os seus olhos de forma positiva, você vai começar a enxergar o que Deus quer te mostrar em meio desse turbilhão. Você vai começar a enxergar as oportunidades que Deus está te dando, de você crescer, de você desenvolver, de você alavancar. Então, qual é a forma que nós temos que ver? De forma negativa ou de forma positiva? De forma positiva, mas tudo depende do ângulo que nós estamos enxergando. Eu quero aqui fazer um teste com vocês, fazer uma dinâmica rapidinho.
Pega a sua mão e coloca para a parede. Assim, ó. Todos fazem isso. Olha para a sua mão e para a parede. Vai lá. Olha para a sua mão e para a parede. Está olhando? O que é maior, a parede ou a sua mão? Agora traz a sua mão na frente do seu rosto. Qual que é maior? Sua mão ou a parede? A sua mão, correto? Sabe por quê? Porque tudo que você traz para perto do seu olho descreve a importância que aquilo tem para você. Tudo aquilo que você traz para perto do seu olho descreve a importância que aquilo tem para você. Então tome muito cuidado com aquilo que você traz para perto dos seus olhos. Por exemplo, quem aqui já viu um Boeing 357 do chão passando lá em cima? Várias pessoas. O avião é grande ou pequeno? Agora, quem aqui já andou de avião? Pega a mão. Várias pessoas. Quem aqui já viu esse Boeing de perto? É grande ou pequeno? Tudo depende do ângulo de vista, gente. Lá em cima o avião é pequeno, de perto o avião é muito grande. É ou não é assim? Então tudo depende da forma, do ângulo de proximidade que você traz aquilo perto dos seus olhos. Pegou isso aí? Então o seu destino está ligado com aquilo que você traz para perto dos seus olhos. O que você está trazendo para perto dos seus olhos? Isso é muito sério. Se você está trazendo os seus problemas para perto dos seus olhos, o teu Deus se torna pequeno. Mas se você trazer o Senhor para perto dos seus olhos, é os seus problemas que se tornam pequeno. Então o que você está trazendo perto dos seus olhos? Aí você diz: pastor, eu ainda acho que os meus problemas é maior do que Deus. Eu quero dizer, se você acha que os seus problemas é maior do que Deus, é porque os seus problemas estão na frente dos seus olhos, e não Deus. Agora, quando você olha e fala: pastor, eu acredito que Deus é maior do que os meus problemas, é porque você tem trazido todos os dias, todas as manhãs, o Senhor para perto dos seus olhos. O que você está trazendo para perto dos seus olhos? Eu quero aqui, Mateus capítulo 14, verso 26, narra a história que Jesus vai fazer um milagre e ele deixa os discípulos no barco, aonde a água fica muito agitada, e ela começa a bater no barco, a água começa a bater no barco, os discípulos ficam desesperados, quando de repente eles veem alguém, e eles dizem: quem é essa pessoa? É um fantasma. Eu quero dizer para vocês, preste atenção, o barco representa a nossa vida. Vai chegar uma hora que a água ela vai bater forte nele, a ponto de acharmos que nós vamos afundar. Sim ou não? Sim. Porque a Bíblia diz que Jesus permitiu que eles fossem no alto mar, lá no meio, e a água começou a bater forte, e eles acharam que ia afundar, quando de repente eles viram algo que poderia ser a salvação, mas eles não conheceram, eles acharam que era um fantasma. É assim que muitos de nós estamos nos portando. Nossa vida está em alto mar, nós já estamos andando, porque o Senhor permitiu que a gente fosse. E agora a sua vida, muitas coisas estão dando errado, está com turbulência o seu barco. E ao invés de você ver Cristo como teu Salvador, você está vendo Ele como um fantasma, porque você não está conseguindo ver Ele no meio da tempestade. Você não está conseguindo ver que é o Senhor que está contigo aí, em meio à tempestade. Eu quero dizer, o mesmo vento, que é o vento calmo, o vento forte também é Ele. O vento fraco, o vento forte é Deus. Deus não é só vento fraco, Deus também é vento forte. Amém? Então muitas pessoas
estão vendo Deus como um fantasma, achando que o seu barco vai afundar. Mas eu quero dizer no nome de Jesus, essa pessoa que está perto de você não é um fantasma, é Jesus. E Ele está dizendo assim, ó: ei, não temas, o seu barco não vai afundar. A única coisa que eu quero é que você olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Eu não vou parar a tempestade para você andar sobre as águas. Eu vou dizer, ande nas águas mesmo com a tempestade. Você não vê Jesus acalmando o mar para eles. Não, você vê Jesus dizendo assim, ó: tá turbulento, tempestade tá, né? Só que é o seguinte, venha. Você quer vir, Pedro? Então vem. O Senhor nos manda andar sobre as águas em meio à tempestade. Não é sem tempestade, irmãos. Não é no tempinho bom, é no meio. No meio da tempestade o Senhor vai falar conosco. Você quer ter as maiores experiências da sua vida? Então vem. Vem que você vai andar sobre as águas. Vem que eu vou te mostrar coisas que eu não mostrei para ninguém. Vem que eu vou te revelar coisas que eu não revelei para ninguém. Vem que eu vou te encher de glória, de unção, a qual eu não dei para ninguém. É nessa hora de turbulência que o Senhor nos dá as maiores experiências, irmãos. Amém? Então, grave isso. A crise, ela revela o nosso caráter. A crise revela quem somos de verdade. Porque na tribulação, muitos só vão olhar e falar assim, ó: eu vou morrer. Outros vão olhar e falar assim, ó: agora já era. E outros vão olhar e falar assim, ó: cara, Ele falou que a gente não vai morrer agora, então nós vamos confiar. Amém? Então isso acontece. Nós como cristãos, nós somos como... Quem aqui toma sachê de chá? Tem aqueles, né? De pêssego, né? Qual mais? De mate, leão. Tem alguns, né? Você sabia que nós somos como esse sachê de chá? Nós temos uma essência em nós. Só que a essência, ela só solta na água quente. Ó. Nós somos um sachê de chá. E nós temos propriedades em nós que o Senhor colocou, que cura pessoas, que salva pessoas, que liberta pessoas. Amém ou não amém? Só que muitas vezes você pensa que você é o alecrim dourado que não vai ser colocado na água fervente. Eu quero dizer, todos que estamos aqui, o Senhor, Ele quer que nós soltemos o nosso aroma. O Senhor quer que a gente solte a nossa essência. O Senhor quer que a gente solte o leão que Ele colocou dentro da gente. O Senhor quer que a gente solte os dons. Solte, o Senhor quer que a gente manifeste, coloque para fora isso. Sabe como o Senhor vai fazer? Sabe? Ele vai colocar o sachê na água fervente. Sabe por que você está passando por isso? Porque o Senhor está colocando você na água fervente para você soltar o aroma, para você soltar a essência, para você soltar seus dons, para você começar a usar o que Ele te deu, para você começar a conhecer quem é você. Então não adianta fugir desses dias, porque são esses dias que nós conhecemos de verdade aquilo que Deus colocou dentro da gente. Sabe aquela frase assim, ó, presta atenção. Tem aquela frase assim, ó: você só sabe que você é forte quando você precisa usar a sua força. Quem aqui imaginou, será que eu consigo passar dessa prova nesse ano? E você passou. Será que eu consigo pagar essa conta? Você pagou. Será que eu vou conseguir viver até o final desse ano? E você está aqui, vivo, respirando. Ou seja, você desconhecia a força que tem dentro de você. Quando Deus colocou você numa situação difícil, permitiu, aliás, que você fosse para essa situação difícil, você precisou usar a força que está dentro de você, a ponto de você dizer: olha, eu tinha isso dentro de mim, eu nem sabia.
Eu tinha essa força dentro de mim, eu nem sabia. Glória a Deus por isso. Olha para o irmão que está do seu lado, diga assim para ele, ou para ela: Deus se manifesta em tempo de crise. Diga assim também: dias maus são pronúncio da manifestação de Deus. Está difícil, irmão? Você está vivendo dias maus? Então preste atenção que Deus quer se manifestar. Ó, sensibilidade altíssima nesse momento. Está passando por uma situação difícil, está arrochado, então fique sensível, porque Deus está falando com você. Deus, Ele está se manifestando. Se você não viu ainda, é porque Ele está lhe faltando sensibilidade, é porque está faltando você prestar atenção, porque Deus está chamando a tua atenção. Ele quer falar contigo. Charles Haddon Spurgeon, ele usa uma frase que pontuou a minha vida, mudou o meu viver, quando eu li essa frase. Ele diz assim, que quando a corda esticar ao máximo, ali estará as mãos estendidas de Deus para nos salvar. Quantas vezes eu e você olhamos para Deus e falamos assim, ó, eu já fiz a oração, ó Deus, a corda já esticou já. Deus, o Senhor está vendo, eu não aguento mais. Deus, o Senhor não percebeu que a corda já esticou? Aí Deus olha para você e diz assim, não, ainda a corda não se esticou o máximo. Não, eu só vou manifestar, eu só vou me revelar, eu só vou fazer coisas maravilhosas, estrondosas, poderosas, milagres, enfim, quando a corda se esticar ao máximo. E você está falando, Deus, mas já esticou, e Deus fala, não, ainda não. Então tem momentos, queridos, que a gente acha que a corda esticou o máximo, mas ainda não esticou. E Deus está usando essa situação para trabalhar em nós, para nos ensinar, para mover o nosso coração, a nossa mente. Deus está permitindo todas essas circunstâncias para que possamos sair dela melhores. O que não é para matar, é para edificar. O que não te matou ainda, só está servindo para que você cresça. Sabe aquela musiquinha assim, ó? Deus está nos ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem para a morte. É para você crescer. É para você crescer. Deus está nos ensinando a ser forte. É para você. Um pouquinho mais alto. É para você. Vamos cantar, todo mundo junto, vai lá. Deus está nos ensinando a... Glória a Deus. É para você. Mais uma vez, Deus está nos ensinando. Deus está nos ensinando a ser forte. É para você. Agora você vai cantar assim, ó, Deus está me ensinando. Deus está me ensinando. Nem tudo aqui. É para mim crescer. É para mim crescer. Agora cante. É para mim crescer. Deus está me ensinando. Deus está me ensinando. É para mim crescer. Irmãos, Deus quer que você cresça. Deus quer que você desenvolva. Deus quer que você evolua. Deus quer que você tome posse daquilo que Ele já fez para você antes da fundação do mundo. Deus quer que você amadureça.
Mas para isso Ele vai permitir situações, e você precisa entender essas situações, ou simplesmente obedecer, porque nem tudo nós vamos entender. Tem coisas que nós só vamos obedecer. Eu quero pontuar aqui algumas coisas. Eu quero pontuar algumas verdades sobre sofrimento e dia mal. Nossa, isso aqui é para arrebentar. Isso aqui vai ser um jab no seu estômago, como foi no meu. Eu recebi esse jab no estômago também. Nos dias maus, precisamos praticar o que aprendemos. Sabe por que Deus permite o dia mau? Para você começar a praticar o que você aprendeu. Quem aqui aprendeu muitas coisas sobre a palavra? Sobre Deus, Espírito Santo? Agora Deus quer que você pratique isso. Tá? E como que você vai praticar? Vai ser nos dias maus, irmãos. Nos dias maus nós praticamos o que nós aprendemos. Outra coisa, se o dia mau não passa, pode ser falta de prática. Talvez você está no dia mau, esse dia mau nunca acaba. Talvez é porque você não está praticando o que Deus te ensinou. Talvez é porque você não está praticando o que homens de Deus te ensinou. Talvez é porque você sabe o que fazer e não faz. Se você sabe o que tem que fazer e não faz, é a mesma coisa que nada. Não adianta você ter teologia, pós-graduação, mestrado, doutorado. Não adianta você ser o letrado, o bicho da goiaba do concorrente. Não adianta você saber muitas coisas de Deus e não praticar nada. É como se fosse trapo de imundícia, diz apóstolo Paulo. Se você não está saindo dessa circunstância, é porque Deus está querendo que você pratique o que você aprendeu. Entende? Entenda que você está no treino. A sua vida é uma faculdade, e aquilo que você está aprendendo com a vida, faculdade nenhuma ensina, faculdade terrena não ensina. Você pode fazer mestrado e doutorado em qualquer faculdade, até em Harvard. Você não vai aprender o que você vai aprender no sofrimento com Deus. Com Deus você aprende coisas que você não aprenderia com ninguém. Através do sofrimento, através das batalhas, através das dificuldades. E agora algo que eu acho interessante é, se Deus ele não poupou o seu único filho Jesus, você acha que ele vai poupar você? Sim ou não? Sim ou não? Não. Se Deus não poupou nem Jesus, quem dirá a gente, irmãos? Porque, presta atenção nessa frase. Se Jesus nos poupar do sofrimento, Ele nos poupará do nosso crescimento. Então Jesus, Ele não vai nos poupar do sofrimento. Porque se Jesus nos tira do sofrimento, Ele nos impede de crescer. Ao contrário, o Senhor vai permitir o sofrimento para haver crescimento. E quem não recebe o sofrimento, e quem não passa pelo sofrimento, não vai crescer, irmão. Aí, nós vamos ter que continuar fazendo que nem Paulo. Paulo chega na cidade de Corinto e fala, eu queria dar comida forte, mas eu estou tendo que dar leite. Tem irmãos que você tem que começar a cantar assim, ó. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Irmão, leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. A irmão fala assim, ô louco pastor, essa música é de criança. Aí você diz, tem que cantar essa música para você, para ficar mais fácil para você entender. Que você só vai crescer se você leia a Bíblia e faça oração. Irmãos, o que eu estou fazendo aqui é constrangedor? Mas foi justamente isso que o apóstolo Paulo fez na cidade de Corinto. Eu queria chegar aqui e debater, conversar sobre coisas fortes, mas eu tenho que voltar a falar leite, porque vocês ainda não entenderam. Nós precisamos nesses dias abrir o nosso coração, irmãos, e nossa mente, para entender o que o Senhor está fazendo nesses dias, o que o Senhor está falando nesses dias.
qual é a movimentação do céu aqui na terra. E se você for aquela pessoa que vai falar assim, ó, Jesus, eu não quero mais sofrer. Tá bom, se você não quiser nunca mais sofrer, você vai estagnar, murchar, acabar. Já era a sua vida. O sofrimento faz parte da vida do homem de Deus, da mulher de Deus. Eu quero pontuar aqui 3 coisas. O sofrimento, existe 3 principais, que é o sofrimento que sobrepõe o sofrimento por mudança e o sofrimento por amadurecimento. O sofrimento que sobrepõe o sofrimento é aquele que você nem acabou de sofrer uma coisa, já veio outra. Você nem acabou de passar uma coisa, já tem outra. E assim vai sendo, uma coisa atrás da outra, que você não consegue nem superar essa, já veio outra coisa. É um sofrimento em cima de outro sofrimento, aonde muitas vezes você não vê justiça nesse processo e você esmurece. Outro sofrimento é o sofrimento pela mudança. Irmãos, esse é difícil, porque são dias instáveis, são dias de medo, porque tudo que é novo traz medo. São dias de conflito, onde a sua fé e a sua espiritualidade é colocada em xeque todos os dias. Será mesmo que você está certo? Será mesmo que você está indo para o lugar certo? Será mesmo que essa mudança é necessária? Mudar traz medo, é ou não é assim? Aí a gente começa a ter crise do presente para o futuro. Vixe, como é que vai ser meu futuro agora? Será que eu estou mudando certo? Será que eu estou fazendo correto? A gente começa a ter essa crise para o futuro. E a outra é o sofrimento pelo amadurecimento. Esse sofrimento, nós somos espremidos, pressionados, como azeitona é para virar azeite, aonde o Senhor nos pressiona de todos os lados, para que a gente amadureça. E o duro, sabe o que é, irmãos? É que quando você está passando por esse período de ser espremido, pressionado, é um período muito difícil. Por quê? Porque as pessoas que estão ao seu redor, elas estão esperando uma resposta sua. Elas estão esperando você dar uma resposta para aquele sofrimento, para aquela situação que você está passando. Então você já está passando por uma situação que está sendo espremido. Agora você está passando por uma situação de ter que dar uma resposta por ser exprimido. Quem aqui já viveu isso? Então não são dias fáceis esses dias. E quando nós passamos por isso, nós sofremos. Olha só, presta atenção. Quando nós passamos por isso, nós sofremos com medo de perder amigos, nós sofremos com medo de perder quem amamos, nós sofremos por não conseguir alcançar o que desejamos. Quem aqui está passando por isso? Pastor, eu faço plano, projeto, eu coloco diante de Deus os meus pedidos, e eu não consigo alcançar o que eu desejo, e você está sofrendo por causa disso, porque você não está conseguindo ter êxito naquilo que você almeja, e você está sofrendo. Também você pode estar sofrendo porque você tem que enfrentar algo que você não quer enfrentar. Porque quando nós temos que enfrentar algo que nós não queremos, é justamente o ponto certo do nosso crescimento. Gravem isso. O que você hoje tem que enfrentar que você está fugindo? Aí você diz, pastor, eu sei o que é. Eu sei o que eu tenho que enfrentar, que eu não quero enfrentar. Eu quero dizer, é esse lugar que você colocar diante de Deus. Quando você enfrentar, encarar isso, assim como Davi encarou Golias, você vai crescer de uma forma com Deus que você não imagina. Não adianta você olhar e dizer, não, é o seguinte, esse é um lado na minha vida que eu não quero enfrentar, eu não quero enfrentar, então eu vou fugir desse lugar para não enfrentar, porque eu não quero. Eu quero dizer, você pode até escolher não enfrentar agora, mas uma hora você vai ter que enfrentar. Uma hora você vai ter que orar e jejuar, pedir ajuda e enfrentar esse gigante que parece gigante,
mas perto do seu Deus ele não é nada. Você vai ter que olhar e falar: o que Deus está cobrando de mim? Você sabe, eu sei, aquilo que Deus sempre fala comigo, com você, aquilo que Ele nos cobra todos os dias, verdade ou mentira? O Senhor está falando com você assim, ó: ei, até quando você vai dormir sem falar comigo? Ei, até quando você vai começar seu dia sem falar comigo? Ei, até quando você vai deixar a Bíblia na rack? Ei, até quando você vai assistir aquela série e vai perder a conversa comigo? Deus, Ele tem incomodado muitas pessoas de várias formas. Eu quero dizer, não adianta fugir dessa voz. Uma hora ou outra você vai ter que parar o que você está fazendo e enfrentar aquilo que você precisa enfrentar. Erga a mão e diga: eu vou enfrentar os meus medos, as minhas demandas, e o Senhor me deu a missão e eu vou concretizá-la. Aí você diz: qual é os benefícios do sofrimento? Existe alguns. Primeiro benefício do sofrimento, sabe o que é? É que ele nos direciona, para o lugar certo. O sofrimento, ele te direciona a sua visão para Deus. Você estava assim, olhando para o chão, olhando para as paredes. Quando você começa a sofrer, daqui a pouco seus olhos estão fazendo assim, Senhor. Não é assim? É começar a sofrer, seus olhos olham para cima. Quando a gente começa a sofrer, sabe o que é também? É um tempo para nos avaliarmos. Quando você começa a sofrer, você começa a pensar na sua vida, sim ou não? Você começa a pensar nas suas atitudes, sim ou não? Você começa a falar assim: cara, o que eu estou fazendo de errado? Não é assim? Porque o sofrimento, ele traz para nós um tempo de reflexão. Sofrimento é bom? O que o sofrimento traz também? O sofrimento desenvolve o temor no espírito. Aquele respeito que você não tem, ou que você perdeu. Quando você começa a sofrer, você começa a ver Deus de forma diferente, com mais respeito, com mais temor, com mais amor, com mais intimidade. Você começa a querer ter Deus mais perto. O que mais? Quando você começa a sofrer, você começa a aumentar as consagrações. Você começa a pensar em orar direito, você começa a pensar em jejuar, você começa a pensar em buscar, né? Não é assim? Então, irmãos, o sofrimento, ele é válido, sim, porque tem muitos benefícios. Existem benefícios, porém, a gente só tem que saber como sofrer. Não é o fato de sofrer, e sim o porquê sofro, como eu sofro, com qual propósito eu sofro, com qual motivo eu estou sofrendo. Então sofrer é válido. O que não é válido é o que está por trás do sofrimento. A palavra sofrimento no grego significa aquilo que eu suporto, que eu carrego, aquilo que carrego dentro de mim, aquilo que eu tolero todos os dias. E a Bíblia fala em Lucas 9:23, que aquele que quiser me seguir, leve a sua cruz. Sabe o que significa levar a cruz no original? Significa tomar e suportar o sofrimento e a dor pelo propósito eterno. Tomar a cruz significa abraçar o sofrimento e a dor pelo propósito eterno. Quem aqui está segurando e levando a sua cruz? Levante as suas mãos, você que está levando a sua cruz. Agora eu faço a pergunta: qual é o sofrimento ou qual é a dor que você está tendo por causa do reino de Deus? Qual é o sofrimento, qual é a dor que você está tendo por amor a Cristo? Não? Então não é por Cristo, não é pelo reino, é só por você? Então carregar a cruz é você, muitas vezes, se permitir sofrer, se desgastar,
ficar às vezes em desafios, em pressões e angústias, por causa de Cristo, tudo por causa do próximo, por causa de pessoas. Você se permite ser treinado como um soldado nessa terra e enfrentar todas essas dores e sofrimentos por causa de um propósito que é maior do que a sua vida. É você entender que você precisa cumprir a sua missão, cumprir aquilo que Deus colocou para você, cumprir o seu chamado, entendendo que dentro do percurso do seu chamado vai ter sofrimento, vai ter dor, vai ter angústia, vai ter ferida, vai doer. Pastor, eu pensei que não. Eu já ouvi várias pregações de coaches dizendo: pare de sofrer, pare, você não precisa sofrer. Não! A gente não precisa parar de sofrer, a gente tem que sofrer com excelência, a gente tem que saber sofrer. A gente não tem que parar de sofrer, a gente tem que saber o porquê sofremos, para quem sofremos. Pastor, mas eu ainda não estou tomando a minha cruz, e eu sou crente, aleluia. Eu não tomo a minha cruz, mas eu sou crente. Eu quero dizer para você, olha para mim, se você não tomou a sua cruz ainda, você não é filho de Deus, e não é discípulo de Cristo. Pastor, de onde você está tirando isso? Mateus capítulo 10, verso 38, Mateus 10, 38, diz assim: e aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim, assim diz Jesus. Se você não toma a sua cruz, você não é digno de Cristo, a Bíblia está dizendo. Então não tem a ver, irmão, com parar de sofrer, e sim tem a ver com entendermos o porquê sofremos, entendermos para quem estamos sofrendo, entendermos para quem estamos nos desgastando. Para quem você está desgastando a sua vida todos os dias? Para quem? O porquê? Seja sábio, eu preciso também todos os dias, por isso que tento praticar essa mensagem. Acerto todas as vezes? Não, mas tento praticar essa mensagem, de não falar para Deus: Deus, eu não quero mais sofrer. Não, é falar para Deus: Pai, me dá o entendimento pelo que eu sofro, para que eu venha me posicionar dentro do sofrimento, para que eu venha ter sabedoria dentro do sofrimento, para que eu venha entender o porquê estou sofrendo. Quem está aqui, dá glória a Deus. Posso ir mais? Vocês permitem? Ou quer que eu acabe agora? Quer que eu acabe agora, irmãos? Vamos lá. Mas o duro é que quando falamos de sofrimento, a gente lembra de algo. A gente lembra dos crentes sofrência. Tem muito crente sofrência, hein, irmãos? Olha a pessoa que está do seu lado aí e diga: quem é os crentes sofrência? Irmãos, tem uns crentes sofrência aí, ó, que gosta de uns arrochas do campo. Vou falar o que é os crentes sofrência. Quando Israel ele saiu do Egito, presta atenção. Quando Israel saiu do Egito, ele saiu com dois sentimentos. Primeiro sentimento é que eles queriam sair logo da opressão de Faraó, sim ou não? Mas ao mesmo tempo eles ficaram com saudade do prazer que tinha no Egito. Dá para entender isso? Como que você quer sair logo da mão do Faraó, e Deus, o que Deus faz? Ele coloca com a mão de ferro e tira o povo dele de lá. Aí quando o povo já está longe do Egito, o povo se une e diz: mas lá tinha isso, né? Porque a gente saiu. Mas lá tinha carne, lá tinha aquilo outro. O que é o crente sofrência? O crente sofrência é aquele que pede para Deus o livrar, o salvar, o libertar, o tirar daquela circunstância,
Mas ao mesmo tempo, depois que Deus faz, a pessoa ela tem prazer de voltar ao estado de ser escravo. Irmãos, eu e você era escravo. No Egito é lugar de escravo, escravidão. Se o Senhor nos tirou de lá, é porque lá não era o nosso lugar. Por mais que tinha coisas que traziam um prazer, não era o nosso lugar. Agora, o que mais tem na igreja, irmãos, muitas das vezes, que é os crentes sofrência, porque ainda almeja voltar ao estado de ser escravo, porque tem saudade do tempo do Egito. Irmão, e quanto mais saudade você tem do Egito, mais você vai sofrer. Assim como aquele irmão que foi traído e ouve aquela música de... Irmão, acontece alguma situação, ele começa a colocar algumas músicas para sofrer, vamos sofrer. Aí você vai e começa a lembrar do tempo do prazer lá no Egito e começa a sofrer também, vamos sofrer. Aí isso acontece, esse sofrimento não te causa nada, não te causa relevância, crescimento, você só leva tudo a brincadeira, você não evolui, não cresce, e o pior de tudo, é que você vive no vitimismo, você só vive no vitimismo, não sai do vitimismo. Aqui não tem crente de sofrência, aqui nós temos tudo crente, amém, irmãos? Tem crente de sofrência aqui não, glória a Deus por isso. Irmãos, então nós temos que entender que o sofrimento é uma forma espetacular que Deus usa para conosco, de quebrar e derreter todo o coração duro. Vamos falar a verdade, vamos rasgar o verbo aqui, nós estamos só entre irmãos, né? Se não tivesse acontecido aquelas coisas que aconteceram na sua vida, seu coração não estaria como está hoje para Deus, não estaria. Se você não tivesse quebrado a cara, se você não tivesse errado como você errou naquele dia, naquelas circunstâncias, naquele ano, hoje você não seria o que você é. Você não seria o que você é. Por exemplo, se eu olhar e falar assim, um exemplo aqui, pastor Rafael. Se você gostaria de ter passado por tudo que você passou até chegar até aqui, olhando para os olhos, se Deus tivesse mostrado tudo, você teria falado, poxa Deus, maneira, né? Mas você gostaria de ser o pastor Rafael de 10 anos atrás? Você gostaria de ser o pastor Rafael de 10 anos atrás ou o pastor Rafael de hoje? Irmãos, nós vamos entender que tudo que a gente passou até chegar aqui é o que nos formou para ser o que somos hoje. Então, não menospreze o que você tem passado, não menospreze aquilo que você tem vivido, porque tudo isso tem um propósito. Por mais que você não entenda nada, bulhufas, por mais que você olhe para o que está passando e não entende nada, mas eu quero dizer no nome de Jesus, existe um propósito debaixo de toda aprovação. E muitos sofrem por causa do passado, muitos sofrem por causa do presente, e muitos sofrem por causa do futuro. Muitas pessoas estão sofrendo pelo que aconteceu lá atrás. Muitas pessoas estão sofrendo porque não foi resolvido lá atrás, sofre hoje no presente. E automaticamente, se você não resolver o que está atrás, vai estragar o teu presente e vai anular o seu futuro. Vai estragar o seu futuro. Sabe qual é a pergunta que você tem que fazer? Você já fez essa pergunta, pastor? Já fiz essa pergunta para mim. Eu estava passando por uma situação muito difícil, e eu parei e perguntei assim para Deus: Deus, o que eu estou vivendo é processo ou é pecado?
que eu estou vivendo hoje é processo ou é pecado? Porque, irmão, se é processo, aquilo que eu estou vivendo é processo, eu vou ser igual José. Eu vou ser vendido, jogado no buraco, parar na cadeia. Ou seja, tudo isso que aconteceu com José não foi porque ele quis, é porque fez parte do seu propósito. Então era pecado ou processo? Processo. Mas como aconteceu com Judas? Era pecado ou processo? Pecado. Então você tem que entender dessa maneira o porquê você está passando pelo que está passando hoje. Faça uma pergunta para você mesmo: é pecado ou é processo? Porque se for processo, irmão, você vai ter que aguentar. Se aquilo que está passando é processo, igual José, igual a história de Jó, por exemplo, você vai ter que se firmar com Deus, firmar os teus pés no chão e segurar com Deus, pedir ajuda e segurar, aguentar firme. Porque se é processo, irmão, vai ter que acontecer de uma forma ou de outra, você querendo ou não. Agora, se aquilo que está passando é pecado, e é por isso que você está sofrendo, é porque você errou, e você está colhendo o fruto do seu erro, vá para Cristo, confesse os seus erros, o seu pecado, se arrepende deles, peça perdão e se perdoe, porque só assim você vai parar de sofrer nisso que você está sofrendo hoje. É processo ou é pecado, irmão? Porque se é processo, não adianta você fugir. Se aquilo que você está passando hoje é processo, acabou. O que você tem de fazer é permanecer em Cristo. O que você tem de fazer é permanecer em oração. O que você tem de fazer é perseverar. O que você tem de fazer é erguer a cabeça e continuar. Porque o Senhor, Ele não vai te mostrar tudo o que você vai passar, mas Ele vai estar com você em qualquer circunstância, em toda circunstância, no meio do caminho. Porque se o Senhor mostrasse tudo o que você ia passar, você ia desistir agora. Se o Senhor mostrasse para mim tudo o que eu ia passar, eu já ia desistir agora. O que você está passando hoje é processo ou é pecado? Pastor, eu estou sofrendo hoje e eu sinto no meu coração que é pecado. Então você vai se arrumar hoje com o Senhor, para começar a plantar outras coisas, para começar a plantar outra semente na sua vida. Chega de plantar soja. Você planta soja, você vai colher soja. Começa a plantar milho, para você colher milho. Então o sofrimento, irmãos, ele é educacional. Sim ou não? Ele é educacional. Tem uma frase que Deus me deu, eu vou falar para vocês. Se você fugir dos seus desafios, você abortará o seu propósito. Não fuja do seu desafio. Não fuja do seu desafio, porque senão você vai abortar o seu propósito. Acredite, irmão. Um dia eu estava no Toque Vidas e estava eu e o Cezinha. O Cezinha está aí? Estava eu e o Cezinha. E o Cezinha, ele manja nessa parada de trabalho braçal, né? De pedreiro, auxiliar de pedreiro, essas paradas de bater massa. Pensa um tanque de guerra. Cezinha é um tanque de guerra. E ele estava batendo massa. E eu do lado dele ali na bota, ajudando. E eu olhei para ele assim, cara, naquele sol, lá no Anelisa. Falei para ele: Cezinha do céu, não é fácil aqui não, hein, moço? Bater massa aqui nessa lua. Ele olhou para mim, como se fosse hoje, e falou assim: pastor, se fosse fácil, qualquer um faria. Ai, céu. Aí ele falou assim para mim: pastor, o que é fácil, qualquer um faz.
Agora o que é difícil, Deus escolheu alguns para fazer. Irmãos, o que é fácil qualquer um faz, irmãos. Mas o que é difícil, Deus escolhe alguns para fazer. Então, se hoje você está passando por algo muito difícil, é porque você foi o escolhido. Se fosse eu, dava glória a Deus. Se fosse eu falava assim: obrigado, Jesus, por tudo que eu estou passando. Você pode dizer isso ou não? Está difícil aí, irmãos? Tá? É porque o propósito é muito grande. É porque o que o Senhor tem para fazer por meio da sua vida é estrondoso. Está difícil, irmãos? Então, aguenta firme, porque aquilo que o Senhor tem para fazer por meio da sua vida é muito forte. O que você precisa é continuar. Sabe qual que é a diferença de obediência e sabedoria? Sabedoria é quando você entende, concorda e pratica. Sabedoria é quando você entende, concorda e pratica. E obediência? Obediência é quando você não entende, não concorda, mas tem que praticar por causa da voz da autoridade. É Pedro no barco. Pedro, já pescou? Já. Pegou alguma coisa? Não. Então você vai pegar, você está limpando. Já lavou as redes? Já. Agora você vai fazer o seguinte: você vai voltar lá e vai jogar para o lado direito. Pedro olhou e falou assim: ó, Jesus, eu sou profissional da pesca. Pesquei, não pesquei nada, então não vou. Não, Pedro falou: eu vou agora por causa da sua palavra. Eu não vou pela minha autoridade, eu vou por causa da sua autoridade. Então, obediência, irmãos, está ligada a você ouvir a voz de uma autoridade, mesmo não concordando e não entendendo, você praticar, você acatar. Pedro não concordou de ter jogado a rede, Pedro não entendeu de ter jogado a rede, mas por causa da autoridade de Jesus, ele fez o que Jesus pediu, ele jogou a rede. Por isso que obedecer dói. Por isso que obedecer é algo que tira você da zona de conforto, porque muitas vezes você vai ser incumbido de fazer algo que você não concorda. Muitas vezes Deus vai pedir para você fazer algo que você não entende, mas é como se Deus falasse assim: ó, eu não vou te explicar mais do que eu já te falei, vai e faz. Quem aqui já passou por isso com Jesus? Ele fala assim: ó, faça isso. Você fala assim: ó, eu não concordo, eu não entendo, mas por causa da voz da autoridade eu faço. Isso é obediência. Por isso que são poucos aqueles que são obedientes, porque muitos homens e mulheres, eles querem e acham que vão saber e concordar e entender tudo antes de fazer. Meu irmão, com Jesus não é assim. Com Jesus, às vezes, muitas vezes, Ele vai pedir para você fazer coisas que você não concorda e não entende na hora, mas você vai entender depois. Depois, quando você praticar, obedecer e ver o fruto que isso gerou, você vai falar: poxa, por que eu não obedeci antes? Por que eu não joguei a rede antes? Por que eu não fiz isso antes? Irmão, chega de crente sofrência na igreja, de ficar sofrendo pelo leite que derramou. Já foi derramado, irmão. Agora é daqui para frente. Chega, o passado está lá atrás. Chega o passado, é daqui para frente, é daqui para frente. O que aconteceu, aconteceu, meu irmão. Chega de ficar lá, a minha sofrência. É daqui para frente, irmão. Pastor, meu casamento, daqui para frente, irmão. Ah, pastor, meu ministério, daqui para frente, irmão. Ai, pastor, é daqui para frente, meu irmão, é daqui para frente. Senão você vai ficar preso no passado e vai acabar com a sua vida, com o seu casamento, com a sua família, com os seus filhos e tudo mais. Pastor, e quando a gente sofre por causa de terceiros? Cara, isso é complicado. Eu vou tocar nesse assunto? Pode? Vou tocar. Pode, irmão? Vou tocar.
Quando você sofre por causa de terceiros é complicado, porque não tem a ver só com você, tem a ver com situações que saem do teu controle. Agora eu faço a pergunta: quem Jesus chamou de amigo? Pedro ou Judas? Judas. Sabe por quê? Porque Pedro, por não confrontar ou não obedecer, ele foi chamado de Satanás. Mas Judas, ele foi chamado de amigo, porque nesse momento, lamentavelmente, ou por uma providência que tinha que acontecer, Judas estava levando Jesus para a cruz. Eu quero dizer em nome de Jesus, Deus sempre permitirá alguns carrascos da nossa vida, que vai dar beijo no nosso rosto, para que a gente vá para a cruz. Tem muitas vezes que você vai olhar e vai falar: mas por que esse, por que isso, por que aquilo? Por que? Os porquê vai ser vários. Mas eu quero dizer, sempre Deus vai erguer alguém, para que essa pessoa lhe confronte, para que essa pessoa lhe traia, para que essa pessoa te frustre, para que essa pessoa te arrebente pelas costas, enfim. Deus sempre vai permitir isso. Para quê? Pastor, para me arrebentar a cara dessa pessoa? Não. É para quê então? Para você ir para a cruz. Porque quando Jesus olhou para Judas, ele disse: vai logo, termina o que você precisa fazer, meu irmão. Concretiza o que você precisa fazer logo. Por quê? Porque quanto antes você me trair, mais rápido eu vou para o meu propósito. Então Deus vai permitir, sim, que homens nos frustrem, sim, que homens nos traiam, sim, que aconteçam situações no meio do caminho. Isso vai ter que acontecer. Pastor, eu pensava que não. Sim, vai ter que acontecer. Na sua vida vai passar carrascos, e esses carrascos estão ali na sua vida. Para quê? Para te ensinar o que é evangelho. Para quê? Para te ensinar a amar. Para quê? Para te ensinar o que é amor. Para quê? Para te ensinar o que é abraçar. Para quê? Para te ensinar como é orar para o inimigo. Para quê? Para te ensinar você ser crente de verdade. Porque as pessoas que a gente não muda, muda a gente. Deus sempre pega uma pessoa carrasca para colocar do nosso lado. Sabe por quê? Porque Deus usa essa pessoa para mudar a gente. É aquela parada assim, ó. Pastor, muda aquela pessoa. Desculpa. Jesus, muda aquela pessoa, Jesus. Aí Jesus olha e fala assim, ó: eu estou usando aquela pessoa para mudar você. Pastor, transforma aquela pessoa. Aí Jesus fala: eu estou usando aquela pessoa para transformar você. Meu irmão. Aí Deus usa todas essas circunstâncias para trabalhar na gente. Para a gente ficar crente de verdade, genuíno, com essência, que realmente vive o que prega, que quer dia após dia ser melhor. É que nem aquela música do Eli Soares: me ajude a melhorar, sozinho não consigo mais, eu sei, sou humano e eu só sei errar. Você quer melhorar, irmão? Você quer? Você acha que a sua vida dá para melhorar? Você acha que a sua vida espiritual dá para melhorar? Você acha que o seu temor por Deus dá? Você acha que a vida que você está vivendo hoje é aquilo que Deus tem para você? Não? Então, meu irmão, olha as circunstâncias. Pare de ver o fantasma vindo e comece a ver que é Jesus que está vindo. Toda dificuldade traz consigo uma oportunidade divina da gente andar sobre as águas. A gente pode, basta que a gente olhe para o Senhor. Aí eu vou voltando aqui, né, nos sofrimentos terceiros.
Muitas vezes a gente olha e fala assim, ó, pastor, eu não vou me aproximar daquela pessoa, porque aquela pessoa é uma cobra. Uma cobra. E ela pica, ela morde essa cobra. Só eu quero dizer para você, é difícil dizer isso, mas é realidade. Como é que se faz o antídoto da cobra? É com o próprio veneno. Então, se você foge do seu irmão, você foge do seu antídoto. Justamente o veneno da cobra é o antídoto dela. Então, quando a gente foge da mordida da cobra, a gente está fugindo do nosso antídoto, do nosso crescimento, da nossa cura. Por isso que pessoas serão colocadas do seu lado, e você vai ter que se submeter em viver em comunhão, mesmo que tenha veneno, porque aquele veneno vai ser um antídoto da sua cura. Você não vai crescer sozinho. Não existe crescimento solo, não existe carreira solo no Evangelho. Você precisa de alguém para crescer. Você precisa de alguém para crescer. E eu quero terminar essa mensagem nesse momento. Oh, Jesus. Em Atos, capítulo 5, verso 41, a Bíblia diz que o povo, eles saíram para ministrar mesmo. Os líderes do Sinédrio tem a ver com a classe política de Israel. Mesmo tendo dito para não pregar, para não continuar a falar sobre Yeshua, ou a ressurreição, eles continuaram. A Bíblia diz que eles apanharam. E depois que eles apanharam, eles foram encontrados. Eles agradeceram por tal feito. E disseram assim: obrigado, porque eu fui achado digno por ter apanhado por causa de Cristo. Eu fui achado digno de ter sofrido isso por causa de Cristo. Eu fui achado digno de ter acontecido isso. Irmãos, só crente genuíno agradece o Senhor por Ele ter permitido ou ter te achado digno de padecer alguma coisa por Ele. E eu quero dizer, o Senhor está preparando pessoas que querem ser achados dignos. Pessoas que vão dizer: Pai, eu quero ser achado digno. E todos aqueles que o Senhor acha digno, todos aqueles que o Senhor acha digno, o Senhor olha e fala o que falou para o apóstolo Paulo. Eu vou mostrar para você, Paulo, eu vou te revelar o que será necessário você sofrer pelo meu nome. Todos que forem achados dignos, o Senhor vai lhe mostrar aquilo que você vai ter que padecer por Ele. Então não peça para parar de sofrer, e sim para que você sofra com sabedoria, com excelência, para que você entenda por quem e para que você sofre. Tem a ver só com você? Tem a ver com pecado? Ou tem a ver com processo? Ou tem a ver com o reino de Deus? Ou tem a ver com o propósito que o Senhor tem na sua vida? O porquê você sofre hoje? Eu termino com essa frase. Amém, irmãos? Presta atenção aqui. Presta atenção aqui, irmãos. Presta atenção aqui. Olha aqui. Eu termino com essa frase. Não aguarde o fim do sofrimento, e sim o seu alvo cumprido. Essa é uma pegada muito forte militar.
Essa é uma pegada muito forte que tem dentro do exército. Não aguarde o fim do sofrimento, e sim o seu alvo cumprido. Sofrer, dificuldade, dias maus, tudo isso vai acontecer. Mas como eu vou me portar nesse dia? O que eu vou fazer nesse dia? Para onde eu vou olhar nesse dia? Como eu vou me portar nesse dia? Se a Bíblia diz que haverá esses dias, não vai ter onde fugir. Então, meu irmão, depois que Davi matou Golias, qual foi o nome que foi lembrado? O nome de Golias ou o nome de Davi? A tribulação que você está enfrentando hoje, se você enfrentar esse gigante, o seu nome vai ser lembrado depois dele. Você quer criar um legado? Você quer que o seu nome fique enraizado? Você quer? Não foge do teu Golias. Porque depois que você enfrentar o Golias, é o seu nome que será dito. E quando você for exaltado, você vai mostrar por que força você fez isso, por que autoridade você fez isso, por quem você fez isso. Aí você vai exaltar aquele que te deu capacidade, força, unção, poder, Jesus. Mas grave isso. As maiores promoções, isso é um segredo para a vida. As maiores promoções que o Senhor tem para nós, está no gigante que Ele põe na nossa frente. Depois do gigante, Davi, foi ou não foi? Depois do gigante, Davi foi promovido. Se Davi tivesse omitido, o nome dele não seria lembrado. E ele não ia ter as recompensas. Fique de pé. Você, na tua infância, você fez muitas coisas que lhe pediram, e você não teve recompensa. Teu pai e tua mãe não lhe recompensava mediante o teu serviço, ou seu esforço e dedicação. Só que nós estamos tratando de um Deus que sempre recompensa os seus filhos. Estamos tratando de um Deus que todo esforço aplicado será recompensado. Todo o teu esforço não será vão. Toda a sua renúncia não será vão. Todo o seu desgaste não será vão. Tudo que você está passando por amor de Cristo não será vão. Com Deus não. Pode ter sido com seu pai, com a sua mãe, mas com Deus não. Por quê? Porque todo esforço aplicado será recompensado. Deus é um pai de amor que sim, recompensa os seus filhos. Mas irmãos, soldado que é soldado, ele precisa entender que aquilo que é muito fácil não é valorizado. Então, não é por nada, toda renúncia ou toda oferta sairá sangue. Toda oferta tem que ter sangue. E a Bíblia diz em Romanos 12, 1, 2, que o sacrifício agora é o vivo, não é mais animais. O sacrifício agora somos nós, e nós somos o sacrifício vivo. Nós somos o sacrifício agora. Não é mais pombinha, rolinha, cordeiro, não. Nós somos o sacrifício vivo. E não existe renúncia sem sangue. Não existe desgastar sem sangue. Não existe sofrimento sem sangue. Não existe guerra que você não sofra um resvalo.
Você pode enfrentar uma guerra e não ser alvejado com tiro, mas um arranhão você vai ter. Saibamos, chega de falar para Deus: Deus, eu quero parar de sofrer. Começa a falar assim para Deus: Deus, me mostra logo o que eu tenho de fazer, para que eu faça, para mim ir para outro nível. Ei, fale para Deus: Deus, me mostra logo aquilo que eu tenho de fazer, porque eu quero elevar nível, eu quero sair disso logo. Eu quero sair daquilo que eu estou passando, eu quero elevar nível. E quanto mais alto você está com Deus, mais difícil vai ser aquilo que você tem de enfrentar. E quanto mais difícil você for passando, mais crescer você vai, mais desenvolver você vai. Uau, como será a sua vida? Uau. Uau. Irmãos, o fogo, Deus é fogo consumidor. Quando você chega perto dele, você chega perto dele, vem o amor, vem tudo, mas também vem o fogo. E esse fogo por amor vai chegar até em você, para purificar você, para limpar você, para te ensinar. Aprenda, abre o teu coração, deixa Deus te ensinar. Você está passando uma situação difícil, eu sei, mas se você não abrir o teu coração, você não vai aprender nada, você nunca vai sair dessa situação. Se você não abrir o teu coração e permitir que você aprenda a ver Deus no meio da turbulência, você não vai sair dessa situação. Deus quer que você saia dela e vá para outra. Amém ou não amém? Chega de lutar a mesma coisa há anos. Vamos começar a lutar outros tipos de luta. Pastor, mas tudo isso faz parte do treinamento, irmãos. Se a gente quer ser de verdade, não a mentira, a gente vai ter que passar por tudo isso. Eu quero aqui você na frente, que está com dúvida: pastor, o que eu estou vivendo é processo ou é pecado? Eu quero que o Senhor, eu quero orar, eu quero falar para o Senhor agora. Eu quero apresentar meus dias. Não tem sido dias fáceis para mim. Eu quero agora que o Espírito Santo me console. Eu quero agora apresentar o que eu estou vivendo. Eu quero agora receber essa porção do céu, para que eu venha permanecer mais esse mês de pé, para que eu venha perseverar e continuar de pé. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você, nós estamos encerrando já.